Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sensores, tá bom? Primeira parte, a gente vai mostrar a troca de um sensor, né? Nosso técnico esteve recentemente na casa de um cliente, geladeira com problema, não gelava direito, às vezes bloqueava, às vezes parava de gelar. Troca do sensor, no caso era o sensor do refrigerador, certo? E é interessante, o que eu quero mostrar nesse vídeo, é que o técnico anterior já havia trocado o sensor, mas tinha colocado um sensor paralelo, tá certo? É o tipo de coisa que não se faz. No decorrer do vídeo eu explico por que você não deve colocar um sensor paralelo nos seus serviços, né? Nas trocas que você faz, certo? E de quebra você vai ver a instalação do sensor novo. E na segunda parte do vídeo, talvez essa seja mais importante, eu vou te ensinar a testar um sensor, a gente vai fazer algumas experiências, a gente vai colocar o sensor na temperatura ambiente, depois vamos colocar o sensor em água gelada, vamos te mostrar como encontrar, né, como saber a resistência correta do sensor de acordo com a temperatura. Pois é, o sensor, isso daqui é um sensor original 2,7K da Brastemp ou Consul, tá bom? E eu posso medir ele aqui e dar uma resistência. Em outra circunstância eu meço da outra resistência. Por quê? Porque ele varia a resistência de acordo com a temperatura. É isso que eu vou ensinar para vocês. Como descobrir qual é a resistência correta para cada temperatura? Bom, hoje você aprende tudo sobre sensores. Fica até o fim, talvez um dos vídeos mais importantes do canal, tá certo? Muito técnico, tipo, pega uma geladeira com problema, uma frost free com problema, troca tudo. Troca sensor, troca resistência, troca fusível térmico, módulo de potência. Por quê? Porque não sabe testar um sensor. Uma peça muito barata. E quando você descobre como testar, você não passa por tanto perrengue. Beleza? Bom, então primeiro vamos para o atendimento em si. Eu peço perdão. O cliente, à medida que o técnico fazia a troca, o cliente ficava conversando tudo muito. Então é legal que você, inclusive, vai ver como é que é o dia a dia do técnico e tem que ter muita paciência com os nossos clientes. Legal? Deixa eu acertar aqui a câmera. Opa! Essa daqui é a cena errada. Ok. Essa é a cena correta. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou trabalhar, rapaz. Né? Olha aí o cliente batendo papo. Vou até baixar o som ambiente para não atrapalhar, não tirar muito a sua atenção. Ó, dá uma olhada. O técnico chega lá, essa geladeira tá dando problema. Já, né? Tá certo? Tá dando problema, às vezes gela, às vezes não gela direito. E aí o técnico, ele se depara com esse sensor que já foi trocado. Ó, a gente vai colocar um sensor original e vamos até comparar a diferença do sensor original para um paralelo. Ó, a primeira diferença que a gente vê, ó, são os conectores. Deixa eu mudar a posição aqui da minha câmera para você enxergar melhor. Tá vendo os conectores? São diferentes, tá bom? Mas o problema aí não são os conectores. O problema principal é o sensor em si. Legal? A gente vai comparar eles. Deixa eu soltar o vídeo. Ó, esse é o original e esse é o paralelo. Dá uma olhada na diferença. A diferença, quando você pega na mão, é gritante. Você percebe só de pegar. Tá certo? Mas a principal diferença são esses conectores que vêm com os sensores paralelos. E aquele acabamento, tá vendo aquele acabamento branco da onde sai o fio do sensor? No caso dos originais, esse acabamento é preto, certo? Dá uma olhada, ó. Agora,
Antes de começar esse vídeo, eu fiz questão de ligar para o meu distribuidor de peças originais Brastemp e Consul para perguntar quanto está custando um sensor. Valor de um sensor hoje, R$ 13,50. Um sensor original custa R$ 13,50. Se você ficar atento, de vez em quando a Brastemp faz umas promoções. A Whirlpool, né, no caso, que é a marca por trás da Brastemp e Consul, elas fazem algumas promoções. Outro dia está vendendo a R$ 5,00. Eu comprei um monte. Por isso que eu não sabia do preço e dei uma ligada para o meu distribuidor. Porque na época que baixou, foi para R$ 5,00 essa promoção. Eu comprei um monte e ainda tenho dele. Então estou meio por fora do preço. Mas R$ 13,50. É muito, muito, muito barato por uma peça original que vai resolver o seu problema. Então não tem por que você usar paralelo. Ainda que a diferença fosse R$ 10 de diferença, ainda que esse fosse R$ 3,50 e o original R$ 13,50, não valeria a pena. Tá certo? Então, fica a dica, coloca sensor original nas suas geladeiras, tá bom? Sempre que possível, peças originais, vai te economizar muita dor de cabeça, tá certo? No caso, pra gente valeu aí um cliente a mais, certo? Porque esse cliente não chamou o técnico que foi da outra vez, o técnico não resolveu o problema dele e chamou a minha assistência técnica. Legal? Então, por causa às vezes de uma diferença mínima, ele perdeu um cliente. Vamos soltar aqui. Ó, de novo aí. É bem grosseiro mesmo, tá certo? O acabamento é bem grosseiro. Vamos colocar um original. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Hoje não tem pressa esse vídeo, tá bom? Não tem hora para acabar, tá certo? Vai levar o tempo que for preciso, porque eu vou te dar várias dicas. Repara numa coisa, todo sensor de reposição que você compra, ele vem... Deixa eu tirar aqui o... Tá chegando os recados. Deixa eu colocar no não perturbe aqui pra gente... Pronto, acabou o barulho. Todo sensor original, ele vem com a fiação preta, certo? Quando você vê um sensor com fios pretos, é sinal que ele é um sensor de reposição. Você pode colocar ele tanto, como nesse caso aí, no refrigerador, tá bom? Na parte de baixo, na parte do refrigerador. Toda vez, o original do refrigerador é branco, o de reposição sempre é preto, tá bom? Você pode colocar ele também no evaporador. No original, Consul e Brastemp, do evaporador, o sensor de degelo, sempre é vermelho o fio, mas o de reposição é preto. Então, o mesmo sensor serve para todos. Por exemplo, o sensor do freezer, todos eles, Consul e Brastemp, quando tem sensor no freezer, é sempre marrom. O de reposição é preto. Então, esse preto aí é o coringa. Ele serve em qualquer posição. Por que então, se ele serve em qualquer posição, por que a Brastemp faz essa diferenciação das cores? A Brastemp e a Consul faz diferenciação das cores. É para facilitar o teste dos sensores. Porque aí no caso, quando você sabe quais são as cores, onde cada cor está, certo? Você consegue fazer o teste no sensor sem precisar cortar a fiação. Você faz o teste direto lá no plug que vai no módulo de potência. Então você vai lá, despluga. Então você sabe que o par vermelho sempre vai ser sensor de degelo. O par branco sempre sensor de refrigeração. E o par marrom sempre sensor de freezer. Deu para decorar? Se não decorou, volta a fita e anota o que eu te falei. Vermelho, evaporador, marrom, freezer, branco, refrigerador, mas a potência é sempre a mesma. E no caso de reposição, ele vem sempre preto, porque ele é um coringa que joga em qualquer posição. Legal? Aprendeu mais uma hoje? Joia, vamos fazer a troca desse sensor e aguenta um pouquinho aí, porque no final a gente vai testar, vou te ensinar a testar um sensor para você saber qual você troca. Você não precisa trocar todos os sensores. Fica até o fim, vai valer a pena, tá bom? Deixa eu soltar o vídeo. Legal. Posso interromper mais um pouquinho? Uhum. Me perdoem, por favor. Ó, primeira coisa, antes de interromper, dá uma olhada aqui, ó.
Repara, ele está mexendo então aqui no refrigerador, certo? Esse sensor é um sensor do refrigerador. Repara que os fios aqui são brancos. Legal? É aquela regra que eu expliquei para vocês. Agora, por que eu parei o vídeo? Parei o vídeo porque eu preciso falar com vocês do patrocinador do nosso canal, a Brasueld. Brasueld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamento, uma infinidade de produtos para facilitar a vida, o dia a dia, a vida do técnico de refrigeração. Legal? Procure os produtos da Brasueld num distribuidor de refrigeração perto de você. Muito obrigado, Brasueld, pelo apoio. Vamos lá. Vamos continuar? Beleza. Agora sim, vamos fazer a troca. E eu estou falando para você, fica até o fim que vai valer muito a pena. Eu vou te ensinar a testar sensor. Você não vai precisar trocar tudo quando você sabe testar sensores. Bora lá. Fazer essa substituição aí. Aí no caso ele removeu aquele sensor paralelo que havia sido trocado e a gente vai colocar o sensor original. Ó, ele deu uma decapadinha na ponta. Eu sempre gosto de fazer assim. Ela vem com um pouquinho, uns 2 milímetros ali descascado. A gente aqui na nossa assistência prefere descascar um pouco mais para ter certeza que foi feito, que o contato vai ficar bom. Vai pegar. Um dos maiores problemas quando você substitui, principalmente os técnicos que não têm muita experiência, eles vacilam e deixam o produto com mau contato, certo? Então a gente costuma desencapar e dá uma olhada só. E aí a gente dobra a parte que desencapou, certo? E dá uma olhada que essa parte de trás aí desse conector, ela é meio que transparente. Por que ela é meio transparente? Para facilitar a nossa visão, para você ter certeza que o fio foi até o fim e para você ter certeza, quando ele aperta com o alicate, tem uma lâmina lá dentro. Essa lâmina, ela decepa ali a capa do fio sem cortar o fio. Ela é meio serrilhada para fazer o contato, certo? Então, por isso ela vem meio que transparente para que você enxergue se realmente o fio foi até o final. E se na hora que apertou com o alicate, realmente a serrinha, a lâmina que tem lá dentro, realmente fez o contato entre os fios. Legal? Não é só uma questão de estética, porque é bonitinho ela ser transparente. Não, 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 não. É para que você realmente enxergue. Porque para a indústria, com certeza, seria muito mais simples fazer esse conector de uma cor só. Você viu o paralelo? Como é que é? Um conector que você não enxerga lá dentro, é totalmente opaco. Nesse caso, opa, a câmera insiste em não permanecer. Ó, dá uma olhadinha. Então ele vai colocar e vai empurrar a parte plástica até encostar lá até o talo. Certo? Ó, ele dá uma conferida e aperta. Aí é certeza absoluta que ficou legal. Certo? Aí no caso, coloca o sensor ali. Ah, e outra coisa, ó, quando você for... Às vezes você tem que desmontar esse porta-sensor, se é que a gente pode chamar assim. Ele é preso por um parafuso que fica ali, tá certo? Muitas vezes o técnico, quando não conhece, esse parafuso fica embaixo desse adesivo. E na maioria das vezes você tem que... O técnico que foi antes, ele já tinha deixado o adesivo furado em cima do adesivo, tá bom? Normalmente a gente gosta de arrancar o adesivo, a gente puxa o adesivo com cuidado, solta o parafuso, depois quando coloca, leva o adesivo no lugar. Mas o técnico anterior que havia trocado antes, já havia arrancado o adesivo, então não nos restou alternativa deixar assim. Esse adesivo não é algo que se encontra com muita facilidade. Beleza? Serviço completado. Agora vem a cereja do bolo.
certo? Cereja do bolo. Qual que é? Cereja do bolo é o seguinte, eu vou te ensinar agora, presta bem atenção, como testar um sensor. Beleza? Vamos testar um sensor. Para isso, eu vou mudar de câmera aqui, certo? Deixa eu ligar uma outra câmera que está virada aqui para a minha mesa, onde eu tenho... Opa, aqui é o teclado. Ó, aqui eu tenho um multímetro, né? Um alicate amperímetro. Aqui eu tenho um sensor. E aqui eu tenho um penta. Penta é um equipamento, certo? Chama penta porque ele tem 5 termômetros. Dá uma olhada só, ele tem 5 termômetros, mas na realidade a gente vai usar só um, certo? Então, primeiro passo, eu vou pegar o sensor número 1 do meu penta, certo? Que é o único que a gente vai usar. E vou unir aqui com o meu sensor, que a gente vai fazer os testes nele. Vou colocar uma presilha do tipo enforca-gato. Eu nem gosto muito desse nome enforca-gato, porque eu acho muito cruel com o bichano. Eu gosto de gatos, então não acho legal. Mas é o nome que o pessoal costuma chamar. Então, por que eu estou colocando aqui? Porque todas as vezes que você vai testar um sensor, você tem que levar em consideração a temperatura ambiente, onde o sensor está colocado. Eu já disse no começo que o sensor, ele tem uma leitura variável, certo? De acordo com a temperatura, varia a leitura que você faz no sensor. Então a gente vai fazer leitura com 2 temperaturas diferentes para poder você entender do que a gente está falando. Certo? Bom, aqui no meu alicate amperímetro, eu coloquei 2 garrinhas para facilitar o nosso trabalho e vou colocar ela para fazer a leitura aqui do meu sensor, tá bom? Aqui no caso, como eu ensinei para vocês, você não precisa cortar. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Ó, dá uma olhada, tem um fio aqui do sensor, tem outro aqui, e as garrinhas. Você não precisa cortar o seu sensor para testar, você pode testar ele direto lá no módulo de potência. Você desconecta, né, o plug dos sensores lá do módulo de potência e você testa, certo? Por isso que eu falei da importância de você saber as cores. Lembra quais são as cores? Vermelho é do evaporador, né, o sensor de degelo, marrom, sensor do freezer e branco, sensor do refrigerador. Mas por que esse é preto? Esse é um sensor de reposição. Tudo certo até aqui? Legal, hoje você aprendeu bastante coisa. Vamos lá. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou ligar, então, o meu termômetro. Vamos lá? Ok. Deixa eu colocar na posição mais favorável. Ok. Meu termômetro está dando aqui 29 graus. Está tão alta essa temperatura porque eu estava manipulando o sensor. Provavelmente ele vai cair um pouco, mas não tem problema. Certo? Os dois aqui estão mais ou menos na mesma temperatura. E agora, eu vou colocar aqui para ler a resistência desse sensor. Dá uma olhada aqui. Está fazendo a leitura. Tá bom? 2,3. 2,3. É a leitura do meu sensor, 29 graus, tá caindo, 28,8, tá caindo, certo? Eu vou mudar aqui minha câmera para mostrar para vocês um aplicativo
que eu tenho no meu celular. Essa daqui é o meu celular, vamos lá. Tem um aplicativo muito legal que ele faz essa conta pra gente, tá bom? Esse último aplicativo aqui, ó, Facilita Técnico. A gente encontra essa conta também em manuais técnicos da própria Brastemp e Consul. Tá legal? Mas eu gosto do aplicativo que ele é mais rápido. Tô abrindo ele. Chama Facilita Técnico. Se você tiver interesse, baixa ele, ele é bem legal. Vou clicar aqui em Acervo Técnico. Ó, e aqui no terceiro item tem sensores. Ok? Cliquei aqui em sensores. E aqui eu tenho que dar algumas informações para ele calcular para mim a temperatura, a resistência. Vamos lá? Então, primeiro, qual que é o sensor que você está usando? Então, tem vários tipos de sensor aqui, ó. Você escolhe. O nosso aqui é um sensor 2,7K. Eu vou colocar 2,7K. E aqui, ó, eu vou colocar a temperatura. No caso, está dando 28 graus. Certo? 28,2. Vamos arredondar para 28, porque não tem essas frações aqui. 28. Ok? Então, 2,7K, 28 graus. Então, eu ponho aqui calcular. Aí ele calcula para mim. Ó. Resistência ohmica 2,1. Aqui está dando 2,3. Por quê? Primeiro, está bem próxima. Tá certo? 2,1 não está tão distante. E segundo, porque tem uma pequena diferença. Esse daqui, ó, do meu penta, cai bem mais rápido do que esse outro aqui. Esse outro aqui cai bem mais lentamente. Tá legal? Então, deu essa leitura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra simulação. Para isso, eu vou usar água gelada. Deixa eu... Enquanto vocês estão olhando aqui... Eu estou colocando água gelada numa forminha aqui. Eu queria fazer com gelo. Mas como eu não coloquei água para congelar, vai água gelada mesmo. Vai dar para a gente fazer a experiência. Deixa eu tirar daqui. Opa. Legal? Então essa forminha do meio está com água gelada. Eu vou colocar aqui, ó. Começou a cair a temperatura aqui no meu penta. Tá bom? E repara que aqui também começou a subir a resistência. Vamos deixar normalizar. Tá bom? Ainda está caindo a temperatura. Bom, enquanto cai a temperatura, eu vou pausar o vídeo aqui e esperar estabilizar. Assim que estabilizar, a gente volta. Ok? Está praticamente estabilizado aqui. Tá bom? Então o que a gente percebe é que o penta, né, até pelo material, ele tem a ponta metálica, então ele vai para a temperatura bem mais rápido do que o nosso sensor. Ó, o sensor ainda continua a subir a resistência, enquanto que o penta já estabilizou em 15,7. Vamos esperar estabilizar o sensor para poder fazer essa medição. Ó. Caiu mais 1/10 de grau e o sensor continua caindo. Por quê? Porque o material do sensor é plástico, ele conduz menos temperatura, então demora mais. Tá bom? Vou pausar mais uma vez para esperar o nosso sensor estabilizar. Muito bem, aparentemente todo mundo estabilizado aqui. Ó, então o meu penta, né, o meu termômetro estabilizou em 15,9. Então a gente vai calcular 16 graus. E o meu sensor estabilizou aqui na casa dos 4K. Então a gente vai... Vamos dar uma olhada. Eu vou alterar aqui a temperatura, então, para 15,9, 16 graus. 16 graus e vou pedir agora para ele calcular. Dá uma olhada só. 3,8. 3,9. Tá entendendo? Então tá muito próximo, tá dentro da margem de variação. Esse tipo de sensor ele tem uma pequena margem de variação.
Então é isso. Deu para entender? Então quando você for... Deixa eu voltar com a minha câmera aqui. Opa! É, né? Vamos lá. O que... Ok, pronto, voltei. Desculpa, tudo ao vivo, eu não vou fazer edição, não vou fazer corte, não vou fazer nada. Então, o que é que você tem que fazer, certo? Você, quando for... O cliente te chama, você tem um problema, digamos, de bloqueio de gelo, então você sabe que uma das causas prováveis são os sensores. Então não adianta simplesmente você chegar lá e medir para saber se os sensores estão dando alguma leitura. Muito técnico que eu conheço, simplesmente eles fazem isso. Ah, deu leitura é porque tá bom. E eu já peguei muitas vezes sensores que dá leitura, mas dá leitura errada. Então você precisa levar em consideração o local onde está. Então digamos que está bloqueado, certo? A geladeira está bloqueada, você vai medir os sensores. Então está cheio de gelo. Então você sabe aproximadamente a leitura que tem que dar no sensor de degelo. Ele está coberto de gelo, então ele vai te dar uma leitura lá em cima, certo? Porque está bem gelado. Então quanto mais baixa a temperatura, mais alta é a leitura. Ah, mas o sensor é 2,7. 2,7 é o valor nominal dele, é uma temperatura de 25 graus. Se ele está coberto de gelo, a resistência vai lá para cima. Vocês viram, né, como a resistência subiu. Só por eu ter colocado na água gelada uma temperatura de mais ou menos 16 graus, certo? Então é isso, você tem que levar em conta. E é legal que você tenha ou esse aplicativo do Facilita Técnico, ele, como o nome diz, ele facilita porque você põe a resistência do seu sensor e você põe a temperatura em que ele está, e para isso você pode usar tem aqueles termômetros muito baratos, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Ó, esses termômetros aqui, por exemplo, na Frigelar, que é uma loja que eu tenho aqui perto de casa, custa mais ou menos 25 a 30 reais. É muito barato, inclusive no Mercado Livre você compra baratinho. Se você comprar no AliExpress, então, você compra uns 10 aí, você não... É muito barato, muito barato. Então você vai chegar e vai fazer a mesma coisa que eu fiz, vai colocar o termômetro, a ponta do termômetro lá, junto lá com o seu sensor, para você ter uma ideia. Se ele está próximo, pode dar uma variação de alguns décimos, alguns centésimos. Pode, não tem problema nenhum. Mas ele tem que estar caminhando ali, entendeu? E aí, quando você faz esse teste, você muitas vezes mata o defeito. Você não precisa trocar, digamos, tem geladeira que tem 3 sensores. Você não precisa trocar os 3. Você troca somente aquele que está com problema. Tem gente que troca tudo. Troca fusível térmico, troca módulo, troca sensores sem necessidade. Às vezes é só o sensor. E outra coisa, às vezes você não sabe. Você testou, todos os sensores estão bons... Aí você já, por eliminatória, você já elimina, no caso, o módulo, deve ser ele. Se os sensores estão mandando a leitura correta, sua resistência está boa, o seu fusível térmico, tudo é coisa fácil de medir. Por exemplo, resistência é muito fácil de você fazer o teste. Inclusive, se você não sabe, procura aqui no portal, eu tenho vídeos falando sobre isso. Fusível térmico, então, é muito mais fácil de testar. Aí aprendeu a testar sensores, então acabou. Você testou tudo, está tudo bem. Aí resta o quê? O módulo de potência. Valeu? Bom, quase meia hora de vídeo. Legal? Agora, se você quer aprender de verdade, deixa eu falar uma coisa. Vem estudar no portal Refrigeração, tá bom? E esse e muitos outros conceitos da refrigeração você aprende aqui comigo, certo? O valor é muito, muito acessível, certo? Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor que você pagou pelo curso. É para quem não sabe nada, porque a gente começa lá do começo, lá do início, do zero absoluto, e é para quem já está no ramo, mas precisa se aperfeiçoar. De repente, você não sabia testar um sensor, então precisa estudar, precisa vir para o portal Refrigeração. Beleza? Link na descrição. Dá uma olhada aqui na descrição, o link está aí, vem estudar comigo, vale muito a pena. Valeu? Agora uma coisa que não te custa nada e ajuda muito, aquele like esperto.
se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. Valeu, conto com você. Até a próxima, então, se Deus quiser. Fui.